do Senhor Jesus, irmãos. Sou Josué Rocha, pastor do Ministério Comunidade Remanescente aqui na cidade de Gravatá, e passo por aqui para trazer para você uma palavra de reflexão. E que através dessa reflexão haja crescimento para a nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Você que tem dúvida com respeito a algum assunto das Escrituras, deixe lá no nosso mensage as suas dúvidas, deixe a sua pergunta, e nós com toda certeza iremos te responder. Tá certo? Nós talvez não te respondemos ainda, porque as perguntas são diversas. Vem perguntas de vários lugares do país, querendo ter compreensão e entendimento de muitos assuntos. E às vezes nós estamos dando prioridade àquelas primeiras perguntas que foram feitas, tá certo? Mas nós chegaremos lá na sua, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Nos siga lá no nosso canal no YouTube, onde semanalmente nós estaremos colocando postagens, a respeito de vários temas, vários assuntos. Então, se você tem dúvida com respeito a qualquer assunto, entra lá, vai lá no nosso canal, assiste os nossos vídeos, dá o seu joinha, coloca o seu comentário, compartilha e se inscreve no canal, e compartilha as nossas mensagens para que possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que essas pessoas elas possam ser livres e libertas de todo conceito humano e viver uma verdadeira vida diante do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Vamos para a pergunta dessa semana, que diz o seguinte: Pastor Josué, nos explique por favor, quem são os falsos profetas? De Mateus capítulo 7, quando Jesus fala que nós deveremos ter cuidado. Nos explique com detalhes, por favor. Ok, irmãos, veja bem. Eu vou explicar aquilo que já está explicado pelo próprio Senhor Jesus. Porque Jesus ele não deixa nada encoberto diante dos nossos olhos, mas ele nos dá a simples revelação para que nós venhamos ter entendimento por meio da nossa consciência, por meio da lógica, e passarmos a viver verdadeiramente aquilo que ele tem preparado para mim e tem preparado para você. No capítulo 7 de Mateus, vamos ver aqui, que diz assim o seguinte: capítulo 7, versículo 15 ao 20, diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Isso é Jesus dizendo, cuidado com os falsos profetas. Quem é falso profeta? É aqueles que proferem profecias que não vêm da parte de Deus. Falsos profetas são aqueles que ensinam palavras que não têm base de acordo com o que o Senhor nos instruiu para vivermos. Tá certo? Então nós temos que entender, em primeiro ponto, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Segundo ponto que nós observamos aqui, que esses falsos profetas, eles não vêm vestidos de lobo, eles vêm vestidos de ovelha. Ou seja, eles têm pele de ovelha, têm jeito de ovelha, usa lã como uma ovelha, às vezes se porta como uma ovelha, mas por dentro dele, ou seja, as suas intenções, o seu princípio de vida é de um lobo devorador. É de um lobo devorador. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Aí o Senhor Jesus diz assim: vocês os conhecerão. Vocês quem? Se nós que somos de Cristo, se eu sou de Cristo e você é de Cristo, você vai conhecer um falso profeta. Você vai conhecer. Como nós conhecemos um falso profeta? Aí o Senhor Jesus diz assim: pelos seus frutos. O que são os frutos? Os frutos é o caráter de vida no cotidiano, no dia a dia. É a demonstração da vida de Cristo dentro de nós ou não. Se nós temos uma vida de Deus, então nós iremos demonstrar essa vida de Deus todos os dias, nos baseando verdadeiramente no caminho, na verdade e a vida que nos leva ao Pai, que é o Senhor Jesus, o Cristo. Então, pelos frutos nós vamos conhecê-los, pelas suas atitudes, pela sua forma de falar, pela sua forma de se portar, pela sua forma de agir, pela sua forma de ser diante das pessoas, diante da sociedade no dia a dia. Então, pelos seus frutos, o Senhor Jesus está dizendo que nós o conheceremos. Olha que coisa interessante. Aí ele diz assim: pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore ruim dá maus frutos.
A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. E que frutos são esses? Esses frutos são os frutos baseados lá em Gálatas, no capítulo 5, onde ali está falando a respeito das obras da carne e dos frutos do Espírito. Dos frutos do Espírito, que está ligado com o capítulo 15 de João, quando ele fala a respeito da videira verdadeira. Se eu estiver ligado em Jesus, que é o Cristo, que é a videira, o meu Pai, que é o agricultor, Deus, que é o meu Pai, Ele é o agricultor, Ele vai me limpar para que eu dê fruto, dê mais fruto ainda, porque eu estou ligado em Jesus. Então Jesus está dizendo aqui que pelos frutos nós vamos conhecer os falsos profetas. E muitas pessoas estão sendo enganadas por causa de quê? Por causa da ignorância. Por não conhecerem as Escrituras, por não saberem do poder de Deus, estão sendo iludidas, estão sendo enganadas por falsos profetas que têm se levantado. E onde é que esses falsos profetas têm se levantado? Muitas pessoas dizem, o falso profeta se levantou no catolicismo, o falso profeta se levantou no espiritismo, na macumba. Não, o falso profeta se levanta dentro da igreja. Porque o falso profeta, ele quer se promover. Ele não quer promover a Deus, ele quer ser aplaudido pelos homens, pelos seus atos de heroísmo, pelos seus atos de fé, pelos seus atos de profecias, pelos seus atos de ousadia, mas que não tem nenhuma base com respeito àquilo que o Senhor Jesus nos instruiu e nos ensinou. É o que a palavra de Deus ela nos mostra. Então, pelos seus frutos você o conhecerá eles. Cada um deles você vai conhecer. E os falsos profetas, eles promovem escândalo no dia a dia com respeito à fé. Por quê? Porque eles distorcem tudo aquilo que o Senhor Jesus nos instruiu e nos ensinou. E o caminho da fé tem sido pervertido por meio de muitas pessoas por causa desses falsos profetas. Porque são homens que pensam em si mesmo. Lá no livro de Romanos, no capítulo 16, versículo 17 e 18, a palavra diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Eles promovem escândalo contra o quê? Contra a doutrina que aprendeste. E que doutrina eles aprenderam? A doutrina de Cristo. Andar por meio da fé no Senhor, vivendo uma vida de Deus todos os dias. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Ou seja, os falsos profetas só pensam nele. Só pensam nele. E com suaves palavras, palavras suaves, bonitinhas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Entende? Jesus está no meio, Ele falou comigo, Ele me revelou. Entende isso? Aí ele diz assim, com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Porque o que tem de falso profeta enganando o povo com palavras suaves que não tem base nenhuma, eu estou falando base dentro das Escrituras, são homens que pensam no seu próprio ventre. Tudo que ele prega, tudo que ele anuncia é sobre o dinheiro. Ele começa na fé, termina no dinheiro. Começa a salvação, termina no dinheiro. Distorce tudo aquilo que a palavra de Deus ela mostra com respeito à nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo está vivendo assim. Vocês o conhecerão. Como nós conhecemos? Quem é vocês? Vocês que me servem, vocês que estão ligados à videira, vocês que vivem uma vida de Deus por meio de Cristo Jesus. Vocês que dizem que tem o Espírito Santo, vocês os conhecerão. Vocês os conhecerão. Mas por que vocês não estão conhecendo? É meio contraditório isso. E as pessoas estão sendo enganadas por esses lobos devoradores vestidos de peles de ovelha. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Cuidado com eles. Cuidado com eles porque eles amam o seu ventre. Tudo que eles fazem é para eles.
Tudo que eles promovem é para se promoverem. Tudo que eles farem é para enriquecerem. Tudo que eles fazem não é pensando em vocês, é pensando neles mesmos. Porque o falso profeta, ele tem o ministério de Cristo como uma profissão e não como um chamado de Deus. Tá certo? Vamos continuar. Eles se declaram ungidos de Deus. O que nós mais observamos são os falsos profetas se nomeando ungido de Deus. O que significa a palavra ungido? Ungido quer dizer o Cristo. Lá no capítulo 61 de Isaías, a palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Essa profecia está falando de quem? Do Messias, do Cristo que viria para realizar a obra do Senhor. E ali está dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque Ele me ungiu. Em outras palavras, porque Ele me fez o Cristo. Ele fez a obra dele através de mim e levou redenção para a humanidade. Entende? Um ungido que veio para nos libertar dos nossos pecados, dos nossos erros. Um ungido que veio para trazer visão aos cegos, dar vista aos cegos, dar voz aos mudos, pôr em liberdade os que se encontravam cativos. Jesus é ungido e os falsos profetas sempre dizem: eu sou ungido de Deus. Eu sou ungido. Querendo impor medo, querendo impor respeito. O respeito não se impõe, ele se conquista. Entende isso? Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Eles se declaram ungidos. Marcos capítulo 13, 21, 23. E então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou o ungido, ou ele ali, não acrediteis. Ou seja, se alguém disser, olha ungido ali, tem ungido de Deus, não acredite, porque um só é ungido, que é o Cristo. Porque se levantarão falsos cristos, se levantarão falsos ungidos. No grego a palavra Cristo quer dizer ungido. E falsos profetas. E farão o quê? Sinais e prodígios para enganarem, se possível, se... Tá bom? Não quer dizer que vai enganar, se possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito todas estas coisas. Então o Senhor Jesus, ele nos instrui para nós ficarmos espertos. Os frutos vão denunciar cada um deles. Nós temos que entender que a nossa vida de fé é diante de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus nos instrui a andar pelo caminho que é Ele, que é viver verdadeiramente a vida que está nele. Isso é um princípio de verdade de vida que eu preciso viver todos os dias. Como é que eu posso ser de Cristo se eu não tenho a mente de Cristo? Como é que eu posso ser de Deus com pensamentos do mundo? Como é que eu posso viver a vida do Senhor se a vida mundana ela habita dentro do meu ser? Isso é contraditório com respeito às Escrituras, irmãos. Então nós temos que entender que Jesus é o único ungido. Nós temos apenas respingo desta unção como igreja, como pessoas que fazem parte hoje do plano de redenção de Deus. E você tem que entender que o único ungido é somente o Senhor Jesus. No livro de Mateus, capítulo 23, do 1 ao 10, diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Ou seja, eles estão assentados no trono de Moisés, na cadeira de Moisés, ou seja, eles estão exercendo o papel, o mesmo papel que Moisés exercia, eles estão querendo exercer. Tá certo? Todas as coisas, pois, que eu vos disserem, que observais, observai-as. Se eles mandarem vocês observarem alguma coisa, observai elas, sem problema. Mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e eles não fazem. O falso profeta, uma das características dele é ele mandar o povo fazer e ele mesmo não faz. Ele coloca jugo nas pessoas.
Ele diz para você não trair, mas ele trai. O falso profeta, ele manda você perdoar, mas ele não perdoa. O falso profeta, ele prega que Jesus disse que nós temos que amar uns aos outros, ele fala mal de você. O falso profeta, ele é o inverso de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É a mesma coisa do anticristo. O anticristo é o inverso de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E o anticristo, ele não está no mundo só, mas ele saiu de dentro da igreja e permanece até os dias de hoje agindo através de fábulas e de histórias de carochinhos que não tem nenhum fundamento com as escrituras sagradas. Entende isso? Então ele prega uma coisa e ele não vive. Vive devendo a todo mundo, dá calote em todo mundo. Esse é o falso profeta. Ele compra e não paga, suja não só o nome dele, mas o nome dos outros. Envergonha o nome de Cristo por onde passa. Não tem caráter, é um cara que não tem responsabilidade. Nem com ele mesmo, imagina com o rebanho de Cristo. É irresponsável, não assume quem ele não é transparente. Essa é a característica do falso profeta. Ele veste pele de ovelha, é só a pele, mas por dentro é um lobo devorador, porque ele só pensa no seu ventre, ele não pensa em você. Ele não pensa se está tudo bem com você. Ele pensa se vai ficar bem com ele. Então não importa com qual vai ser as palavras que ele vai levar ao seu coração. Se ela tem princípio, fundamento ou não tem fundamento. Esse é o falso profeta. E Jesus disse, pelos frutos você vai conhecê-lo. Você vai conhecer o falso profeta através disso. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões aos ombros dos homens. E eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-lo. O falso profeta, ele coloca peso e jugo na vida das pessoas, através de ameaça, através de engano. E um dos enganos que ele mais usa, eu sou ungido de Deus. Como se ele fosse o porta-voz principal de Deus, do céu. Como se ele fosse o padrão, né, de santidade da parte do Senhor. Ele usa esses termos porque ele é um falso profeta. Ele é inseguro do que ele prega, porque ele não tem firmeza no que prega, porque ele é um lobo devorador. Ele não é uma ovelha de Cristo, ele tem apenas a pele de ovelha. Ele não tem firmeza na fé, ele não tem firmeza em Cristo. Ele tem firmeza no que ele fala, nas mentiras e nos enganos que ele promove dentro da igreja. E muitas pessoas estão ouvindo esses tipos de pessoas. Pelos frutos vocês os conhecerão. Pelos frutos vocês o conhecerão. Isso é muito interessante, irmãos. Ele diz assim: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Olha só, tudo que eles fazem, eles querem serem vistos. Porque eles querem se promover em cima do que eles estão fazendo. Eles querem ser chamados homens de Deus, mulheres de Deus, pelo que eles fazem, não pelo que Deus representa e é. Pois trazem fardos lactérios e alargam franja das suas vestes. Largos filactérios era uma caixinha que eles usavam, uma caixinha com versículos da lei dentro dessa caixinha, e eles atavam na sua cabeça. Eles atavam, e quanto mais maior, mais versículo cabia, como se esses versículos fossem trazer uma vida de transformação para eles. Entende? Sabe o falso profeta? Vou jejuar por você, a gente vai jejuar aqui, irmãos, um milagre vai acontecer, o poder de Deus vai ser derramado, a glória de Deus. Irmãos, isso é falso profeta. Isso é o falso profeta. Amam os primeiros lugares das ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, porque eles ficam zangados se sentarem lá atrás. Eles querem estar em lugar de destaque. Eles querem ser vistos por todo mundo. Eles querem chamar a atenção de qualquer maneira. Eles amam isso, os primeiros lugares. Já viu aquelas pessoas que quando fazem uma janta, o pastor vai vir jantar, ou faz uma festa,
não é? O pastor, ele não quer se sentar com qualquer pessoa, não. Ele quer se sentar, ele quer uma mesa exclusivamente para ele. Ele não quer compartilhar nada do que ele tem, porque ele ama isso. Ele quer ter um lugar de destaque. E na nossa vida, o único lugar de destaque é do Senhor Jesus. Por isso que João disse que ele cresça e eu diminui. Nem muitos querem diminuir para que Jesus cresça. Eles querem crescer. E a cada dia Jesus está diminuindo. Nos púlpitos, nas palavras e no dia a dia dentro da igreja. Os irmãos estão entendendo isso? Vós, porém, não querais. Né? Aliás, eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, né? E as saudações nas praças. Pastor, paz do Senhor. Né? Eles gostam de serem saudados assim. E serem chamados pelos homens de rabi, mestre. Esse é o nosso mestre. Tirando a primazia do Cristo. E se colocando no lugar. Como ungido, como homem de Deus, mas faz tudo o contrário o que a palavra do Senhor nos ensina. Vós, porém, não queirais ser chamados de rabi ou de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, o ungido. E todos vós sois o quê? Irmãos, nós somos irmãos. Nós somos iguais, não é porque eu tenho uma posição para ensinar, instruir dentro da palavra de Deus, que eu sou maior que você. Todos nós somos iguais, sentamos na mesma mesa, sentamos no mesmo chão, comemos o mesmo alimento. Não tem especialidade melhor para um e para outros não. Nós somos iguais diante do Senhor, porque somente Ele é o Senhor e Rei da nossa vida, o que promove salvação todos os dias dentro do nosso coração. E a ninguém na terra chamei vosso Pai. Interessante, eu achei muito interessante isso, que uma certa vez uma irmã chegou para nós e disse que lá na igreja onde ela frequenta, os irmãos chamam o pastor e a esposa do pastor de pai e de mãe. Sério, vocês estão com brincadeira, não é? Vocês estão com brincadeira. Pois é, diz que os irmãos lá chamam meu pai e minha mãe. E ele meus filhinhos. Isso é brincadeira. Irmão, existe mais blasfêmia do que isso dentro da palavra? E a gente que prega a palavra de Deus errado. Não é? Então tem muita gente vivendo isso, irmão, fora do evangelho. Completamente vivendo debaixo de jugo, de servidão, por ignorância, não por conhecer as escrituras. Porque se no dia que nós conhecermos as escrituras verdadeiramente como ela é, como Jesus nos instruiu a ser, a andar por ela, aí sim nós iremos ser libertos dessas coisas. Um só é o vosso Pai que está nos céus. Jesus não está falando aqui num princípio de pai e mãe terreno. Eu tenho pai e mãe, vou chamar de pai e de mãe. Ele está falando num princípio de fé espiritual diante de Deus. Ninguém chamei por vosso Pai. E as pessoas estão lá, meu pai e a minha mãe. Irmãos, sério, vamos ter coerência, vamos ler as escrituras. Certo? Tá bom? E a ninguém na terra chameis por vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vós chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Somente. Então nós temos que entrar num princípio de verdade para que a gente possa crescer. O falso profeta precisa do diabo para ganhar dinheiro. Essa é uma das características dele, porque se não existe diabo, irmãos, não existe igreja. Nos dias de hoje, não existe, porque a igreja existe e o diabo existe. Porque tudo é o diabo. Então o falso profeta, ele usa sempre o termo diabo. Se você não der o dízimo, o diabo, o demônio, o devorador, o migrador destruidor, o demônio. Irmãos, o migrador destruidor, irmão, e devorador não era demônio. Vocês estão lendo as escrituras? Leiam as escrituras, igreja.
colocando medo na vida das pessoas. Se você não fizer isso, o diabo vai fazer isso. Se você não vir para a igreja, o diabo vai tomar conta de você. Se você não vir para a igreja, Satanás, ele vai se andar. Irmãos, você tem que entender uma coisa: nós somos propriedades exclusiva de Deus. O que é que você entende com isso? Nós que somos igreja, o que nós entendemos? Nós somos propriedades exclusiva de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quem é do Senhor Jesus, disse Paulo, o diabo não toca. Você não crê nisso? Eu creio. Eu creio. Sabe por que eu creio? Porque as Escrituras diz. Sabe por que você crê tanto em demônio? Porque seu pastor está falando isso, não é não? Colocando medo em você. Entende? Se você não ungiu o seu carro que você comprou novo, o diabo vai lá, vai quebrar o pneu, vai estourar o pneu do seu carro. Irmãos, vamos ver as Escrituras. Deus é Deus. Essas são as características do falso profeta. Ele sempre tem que usar o diabo para amedrontar as pessoas. Ele não tem firmeza dentro da palavra de Deus. Entende? Porque o que tem que pessoas usando o púlpito falando de devorador, migrador e destruidor, dizendo, ó, se você não der o dízimo, o demônio. Lá está escrito em Malaquias, demônio devorador. Lá está escrito isso, irmãos. Lá não está escrito isso. Os irmãos estão entendendo? E nós precisamos abrir mão dos nossos conceitos errados e viver verdadeiramente a palavra de Deus. Dá licença só um instante que caiu aqui um papel meu, tá? Viver a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que demônios é demônios. Devorador, destruidor e migrador não tinha nada a ver com demônios, nunca teve nada a ver. Quem usa esse termo é porque não lê a Bíblia, não conhece as Escrituras, é preguiçoso e ensina isso. Então essa é a característica do falso profeta. Ele quer impor medo nas pessoas através dos demônios, porque se não existir o demônio, ele vai perder o dízimo dele, vai perder a oferta. Nós somos livres para viver a nossa vida em Deus. Quem é do Senhor Jesus, o diabo não toca. 1 João capítulo 5, versículo 18 e 20 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Por que não peca? Aqui está falando de natureza. Não vive no mundo do pecado. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Se nós estamos em Cristo, estamos sendo conservados como propriedades exclusivas de Deus. E o diabo não toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nós somos de Deus, o mundo é que está no maligno. Se alguém vive pregando mais o diabo do que Deus, é porque ele vive no mundo. O profeta, o falso profeta, ele quer impor medo nas pessoas por meio do diabo. Porque se não existe diabo, não existe as suas profecias falsas, sem fundamentos e sem bases dentro das Escrituras. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. O que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o diabo não pode nos tocar. O falso profeta, ele impõe, ele quer colocar medo, usando o termo diabo. O diabo vai tocar em você. Eu sou ungido de Deus, eu sou profeta de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 1, no verso 1 em diante? A palavra de Deus diz que na antiguidade o Pai falou aos nossos irmãos, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nos últimos dias, Ele falou por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E hoje muitas pessoas estão atrás de profetas, atrás de profecias, atrás de mensagens sem fundamentos, para viver uma vida vitoriosa. Entende? A verdade está no seu Filho, Jesus Cristo. Olha o que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 5, 1 ao 4. Aos presbíteros. A quem? Aos presbíteros. Quem eram os presbíteros? Né? Presbíteros são o que vocês chamam de bispos. E vocês que se ungem bispos, eram presbíteros.
E quem eram os presbíteros? Eram os pastores da igreja. Eram os homens que pastoreavam a igreja. Porque na antiguidade não havia título de pastor para ninguém. Não havia título de pastor nem para homem nem para mulher. Porque somente Cristo era o verdadeiro pastor. Por isso que ele disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não eram de Pedro, era do Senhor Jesus e sempre foi. As ovelhas é do Senhor, ela pertence a Ele, não pertence a mim como propriedade exclusiva. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, eu que sou também presbítero com eles. Olha, ele era presbítero também, o apóstolo Pedro, o qual nunca se nomeou ungido de Deus, nunca se nomeou profeta, mas sempre entrando no princípio da verdade. Eu também sou presbítero juntamente com vocês, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de vir e se revelar. Olha que coisa fantástica. Apacentai o rebanho. Ele está falando para quem, irmãos? Para os presbíteros, os bispos, os pastores. Amém? Olha o que ele está dizendo. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Porque não é seu, é dele. Não por força. Hoje o que nós mais observamos são pessoas servindo a Deus por força, imposição, medo. Mas voluntariamente, de livre, espontânea vontade, entende? Sem interesse nenhum, mas o único interesse, ver vidas transformadas e aguardar um reino que está brevemente para se manifestar. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. O que tem de pessoas hoje pastoreando a igreja com ganância? Com ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Onde você está? Os profetas de lá, os falsos profetas, pastores, presbíteros, doutores, eles têm colocado jugo na sua vida? Pedro está dizendo que não coloque. Porque vocês, a igreja não é propriedade dele, é propriedade de Deus. E eles ficam colocando jugo e tendo domínio sobre a igreja de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória da justiça. Essa palavra de Deus que eu deixo para você. O falso pastor, o falso profeta, ele quer se promover. Ele coloca jugo e domínio sobre a igreja de Deus. Mas Cristo, ele nos liberta para que a gente possa ser livre. Que você guarde essa palavra no seu coração e que a cada dia, por meio da fé, a gente possa crescer para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E que assim venhamos crescer e ser livre de todo conceito humano, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Creia nele e viva eternamente. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.